Muito bem, nós faremos agora a abertura oficial deste fórum. Nós teremos conosco alguns convidados presenciais e outros vão participar remotamente. Para tanto, sejam muito bem-vindos. Gustavo Montesano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, e da Assembleia da BDE. Também Rebeca Greenspan, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, BEI. Silvia Hux, coordenadora residente das Nações Unidas no Brasil, ONU Brasil. Marie-Hélène Luzon, diretora-geral adjunta da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD. Também a Suzana Cordeiro Guerra, gerente de instituições para o desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Heiko Thoms, embaixador da Alemanha no Brasil. Jorge Arbache, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF. Eugênia Regina Mello, diretora de governo do Banco de Brasília, BRB. E Jeanette Lontra, presidente do Badesul e da ABDE. Muito bem, primeiramente vamos ouvir agora senhor Gustavo Montesano, presidente do BNDES e da Assembleia da BDE. Por gentileza, senhor Gustavo Montesano. Bom dia a todos. Um enorme prazer a gente poder estar novamente se reunindo, especialmente presencialmente, de forma até híbrida hoje. E a sensação de estar de volta presencial é inexplicável, especialmente para falar de desenvolvimento, um tema que apaixona a todos que estão aqui presentes fisicamente e que estão remotamente nos acompanhando. E queria parabenizar a BDE pela organização do evento, em nome da presidente Jeanette, em seu nome cumprimento todo o time da BDE, pelo trabalho que tem sido feito e, principalmente, pelo trabalho que temos a fazer. E, nesse momento que a gente se encontra aqui presencialmente, após 2 anos em que foi decretada a pandemia, salvo engano, tem praticamente 2 anos, ou acabou de fazer 2 anos que isso foi decretado a nível global, nesse segundo aniversário de pandemia, a gente vive hoje um conflito bélico na Europa. E é justamente sobre esse ambiente, sobre esse contexto de mudança, sobre esse contexto de volatilidade, que eu acho importante a gente considerar o futuro do desenvolvimento aqui no Brasil, não só pelos membros da ABDE, mas pelo que a ABDE, através dos seus agentes, possam influenciar os tomadores de decisão. E nesse novo mundo de mudança, nesse novo mundo de volatilidade e incerteza, eu acredito que a grande palavra que todos nós, líderes do desenvolvimento, temos que levar debaixo do braço é a palavra humildade. A gente realmente não conhece o que está por vir. E reconhecer que não conhecemos é um atributo fundamental para a gente planejar, seja nossas instituições, seja a associação, e, principalmente, planejar como a gente vai apoiar aqueles brasileiros, especialmente os mais necessitados, e como a gente vai tornar o nosso meio ambiente cada vez mais sustentável. E nesse mundo de incerteza e humildade, o desenvolvimento, olhando para frente, se dá pela palavra de multidimensionalidade. Por muitos anos, a gente tratou o desenvolvimento de uma forma unidimensional, medindo ele quase que exclusivamente pela métrica financeira. A métrica financeira é, sim, algo relevante, é algo importante, mas ela precisa estar no conceito de multidimensionalidade. A gente fala de capital físico, a gente fala de capital humano, fala de capital tecnológico, fala de capital de governança, fala de capital ambiental, fala de capital social e, cada vez mais, novos valores e métricas vão surgir. Então, a gestão de desenvolvimento pela multidimensionalidade, tendo como pano de fundo a humildade de gestores que precisam admitir que não conhecemos o futuro, são as características que nós recomendamos e que adotamos no BNDES para planejar o futuro. A única certeza que a gente tem é que soluções que funcionaram por muitas e muitas décadas provavelmente não serão mais as adequadas para trazer o desenvolvimento que o nosso país tanto quer e tanto merece. E para dar nossa contribuição nesse painel de abertura do Plano 2030 da BDE,
eu vou falar um pouco do que a gente fez no BNDES, do planejamento estratégico do BNDES, que a gente divulgou ao final do ano passado e como forma de contribuir para o debate. E a premissa principal desse plano passa pela palavra impacto, passa pelo conceito de resultados não financeiros. Então, mensurar as nossas atividades pela variável financiamento, pela variável crédito, ela é sim importante. Mas o nosso entendimento é que, olhando para trás, talvez nós aqui, sociedade, sistema financeiro de desenvolvimento, a gente tenha se focado um pouco excessivamente em números absolutos de crédito, bilhões para cá, bilhões para lá, dezenas de bilhões. E na hora que a gente se valoriza, se vangloria e se mede pelo valor unidimensional do financeiro, naturalmente você acaba induzindo as instituições do financiamento a apoiar os grandes clientes, justamente aqueles que menos precisam do suporte do desenvolvimento. Então, olhar também ticket médio, número de clientes, impactos ambientais, desenvolvimentos auxiliares que nós trazemos nas nossas atividades é algo tão ou mais importante do que o notional de crédito. Então, o primeiro convite que a gente fez ao nosso conselho de administração e que eles entenderam e suportaram a ideia, e que eu acredito que nós aqui, promotores do desenvolvimento nacional, temos que fazer com nossos gestores, relacionamentos, stakeholders, é que a gente olhe muito além do dado frio, unidimensional e limitado do volume de crédito ofertado, mas sim como, quando, para quem, em que condições. Isso é tão ou mais importante do que o crédito por si. E a gente tem que bater esse martelo e rezar essa missa para que todos entendam que quanto menor o crédito, quanto mais pulverizado, quanto mais acessível e quanto mais impacto auxiliar, mais impacto ele vai ter para mudar o Brasil. Por que um crédito de 5 milhões é mais importante que o de uns 5 mil? Muitas vezes, às vezes, um crédito de 5 mil muda a vida de uma família, enquanto de 5 bilhões, eventualmente, é só mais um recurso no caixa de uma grande empresa. E essa consciência do impacto, essa consciência da diversidade social e de onde a gente faz a diferença é fundamental no plano do BNDES e convido a todos a levar essa provocação à frente. O segundo conceito que a gente coloca é o de última milha. Chegar na ponta, chegar nas pessoas e também chegar nos governos. Nós, como promotores do desenvolvimento, temos hoje uma oportunidade, através da tecnologia, que a gente nunca teve antes. Então, a gente consegue chegar na ponta como nunca conseguimos antes. E temos um papel também de auxiliar governos, de apoiar governos federais, estaduais e municipais na sua gestão pública dos ativos estatais. Tão importante quanto o orçamento público, o orçamento federal, estadual, municipal, é como ele é usado, como os ativos públicos são gerenciados, como os passivos públicos são regulamentados. E aí tem uma frente de trabalho enorme para os agentes da ABDE, especialmente aqueles que são bancos públicos ou agentes de fomentos, que podem ajudar e muito os seus clientes, seus stakeholders, no aspecto da gestão dos ativos públicos. E, nesse contexto, a gente destaca 4 pilares importantes na agenda do BNDES para compartilhar com as senhoras e senhores. O primeiro contexto é de infraestrutura. Dentro da agenda de infraestrutura, os nossos 2 pilares principais que focaremos nos próximos anos é a preparação de projetos, a nossa fábrica de projetos, que foi uma inovação tão bem sucedida nesses últimos 3 anos, onde o BNDES, em apenas 3 anos, já se tornou o maior estruturador de projetos do mundo, segundo a Dialogica. E o potencial que a gente vê isso a nível estadual ou municipal, de agências de fomento, de bancos regionais, abraçarem essa causa, arregaçarem suas mangas para vender serviços ao Estado brasileiro de modelagem, seja de resíduos sólidos, mobilidade urbana, energia renovável, iluminação pública, o potencial da fábrica de projetos de forma descentralizada, muito além do BNDES, é de efetivamente mudar a infraestrutura no Brasil, com projetos de boa qualidade, com boa governança, e que os nossos clientes, municípios, estados e governo federal, não têm o ferramental necessário para tocar de forma isolada, de forma sozinho. Então, o papel das instituições financeiras nisso
é fundamental. O irmão gêmeo da fábrica de projetos na agenda de infraestrutura é a parte de assunção de risco de projetos. O Brasil precisa modernizar as ferramentas de financiamento da infraestrutura que temos aqui disponível e exemplos paralelos em vários países emergentes da América Latina e do mundo que estão à nossa frente. Oferecer o crédito com recurso limitado ou sem recurso contra o acionista é uma ferramenta que aumenta a competitividade da infraestrutura brasileira. E a gente ficou para trás nessa corrida tecnológica pela sofisticação dos instrumentos financeiros de infraestrutura. A boa notícia é que a gente pode fechar esse gap, a gente pode correr atrás disso. E isso é uma das consequências que a gente vê pelo subsídio exacerbado que a gente teve no Brasil no passado. Quando a gente trabalha no modelo baseado em subsídio, muito além das questões reputacionais que o nosso Brasil tanto sofreu com elas, ou das questões fiscais, que a gente ainda paga essa conta da má gestão de recurso público, o dinheiro excessivamente subsidiado para crédito de infraestrutura torna o nosso mercado mais fechado, menos inovador e menos aberto à concorrente. Então, olhar para a nossa infraestrutura, onde as agências e bancos de fomento preparam e ajudam seus clientes e Estado a ter projetos de qualidade e assumem riscos de projeto, está colocando e vai colocar a nossa infraestrutura numa agenda global de destinação de recursos que já está em curso. A segunda agenda que a gente destaca no planejamento do BNDES é o financiamento à micro, pequena e média empresa. Quando a gente olha os recursos geridos pelo banco, tanto em fundos garantidores, o FGI-PEAC, o PESE, quanto recursos de repasse do próprio BNDES, mais de 20% do crédito de MPME hoje no Brasil passa pelas mãos do BNDES. E o nosso objetivo é que a gente possa alocar mais o nosso capital, o nosso balanço, o nosso patrimônio, dividindo o risco e assumindo o risco de última milha para micro, pequenos e médios empresários brasileiros. Se a gente olha nesses 2 anos de pandemia, que eu citei no início da minha fala, o crédito dado do Banco Central para micro, pequena e média empresa no Brasil cresceu mais de 50%. Isso justamente fruto de política pública que entendeu o poder e a força de fundos garantidores. Então, cabe a nós, agentes de fomento, aumentar e alavancar a difusão de seguro de crédito no Brasil, novamente, que está atrasado em relação a vários outros países emergentes do mundo, para que essa sofisticação financeira, que foi tão oportuna durante a pandemia, possa se perpetuar. Queremos, então, posicionar o BNDES, tanto como um agente que administra recurso público orçamentário para dar garantia ao micro e pequeno empresário, quanto aplicar o nosso balanço próprio nessa agenda e aumentar substancialmente a nossa exposição a risco para aqueles que são os nossos heróis nacionais. O terceiro pilar da nossa agenda que eu queria destacar é a agenda climática. A gente optou no BNDES, neste momento, por circunstanciar a agenda ambiental à agenda climática. Clima, clima, clima. Essa é a nossa prioridade 0. E aqui também a gente tem que ter o reconhecimento que precisamos aprender e entender muito do tema. Então, toda a nossa agenda de infraestrutura ela passa pela resiliência climática e todo o financiamento de estrutura produtiva tem na sustentabilidade e na direção da economia de carbono neutro como pilar fundamental do BNDES. E, para isso, a gente precisa qualificar nossos executivos na agenda climática e, principalmente, entender do ativo carbono, quantificação, taxonomia, trading, precificação. O BNDES quer se posicionar como um indutor da agenda de carbono brasileira, seja do carbono regulado quanto do carbono voluntário. Aprender a negociar, a manusear e precificar esse ativo vai levar a um desenvolvimento tanto da indústria de negociação de carbono e, mais importante, o sinal de preço para aqueles agentes da estrutura produtiva para que eles possam precificar seus investimentos. É uma atuação parecida com o que o BNDES fez no começo do século no mercado de capitais brasileiros. E, afinal, se no banco nós desinvestimos quase 70 bilhões de reais em posições especulativas ao longo dos últimos 2 anos, a gente quer pegar parte desse risco de mercado e alocar na agenda de carbono, que é uma agenda que traz um desenvolvimento substancial para o nosso Brasil, e o país tem o potencial de ser um grande player, um grande exportador da commodity de carbono, quanto várias outras commodities já faz hoje em dia. E, por fim, a última agenda que eu queria destacar no nosso planejamento estratégico, talvez uma das mais desafiadoras para o BNDES, é o tema da educação.
O Conselho de Administração do BNDES nos colocou um desafio substancial de ser um agente relevante no tema educacional. O banco não tem um conhecimento profundo e histórico do tema, a gente está se preparando, está se adaptando e está se planejando para atuar primordialmente em requalificação profissional e ajudar o setor público a ter uma melhor gestão de ativos físicos e ativos intangíveis para a educação na primeira infância. É um desafio de longo prazo para o banco, mas a visão do Conselho de Administração é que, se estamos falando de desenvolvimento, há que se falar de capital de infraestrutura, capital físico, capital ambiental, mas também o capital social e educação. Não há como falar de desenvolvimento e crescimento do PIB potencial do Brasil sem falar de educação. Isso é um desafio que o banco está mergulhando de cabeça e também com a humildade que precisa aprender muito. E, para fechar minha fala, eu queria só destacar o arcabouço por trás de todo esse planejamento. E acho que a palavra-chave é governança. Governança, governança e governança. A gente não precisa investir tempo contando as histórias tristes que o nosso Brasil viveu no passado pela má governança nos bancos públicos. A nível estadual, a nível federal, tem diversas histórias que podem ser contadas. E a gente vive hoje um momento de muito incremento de governança nas estatais a nível federal. Então, o presidente Jair Bolsonaro, através dos bancos públicos e estatais federais, está dando um exemplo de boa governança que esperamos que seja seguido a nível estadual e para as próximas gerações. Não há de se falar em qualquer desenvolvimento se a palavra governança não estiver presente, independente da ideologia. E, para não falar do BNDES, posso falar dos Correios, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, enfim, de diversas estatais a nível federal, que sofreram muito no passado e hoje, através desse exemplo em que temos aqui no banco um conselho técnico independente, uma diretoria totalmente qualificada e escolhida por mim e pelo conselho para tocar o banco, olha a diferença que isso faz na ponta. Temos vários outros exemplos aqui de agências e bancos estaduais que sofreram muito com a governança no passado e estão melhorando substancialmente. Então, nós aqui da ABDE temos que fazer esse coro e abraçar essa agenda da governança e colocar na pauta dos candidatos, como você colocou, Janete, no debate, o tema governança. Porque se a gente fala de microcrédito, fala de infraestrutura, fala de clima, se a palavra governança não estiver sendo executada de fato na ponta, como a gente está vendo aqui hoje no Brasil, e se a gente andar para trás nos próximos anos, tudo isso que a gente discute vai em vão e vai ser pouco eficaz. Governança é o primeiro andar, é a base zero, é o térreo de um prédio de desenvolvimento que a gente vai construir. Sofremos muito com isso no passado, todas as instituições aqui. Vocalizemos e coloquemos essa relevância, porque não há o que fazer se você tem um bom presidente, um bom conselheiro, um bom técnico, se a governança não está presente na instituição. Então, obrigado a todos por estarem aqui presentes, presencialmente e virtualmente. Parabéns à BDE pela organização. Espero ter deixado aqui a contribuição falando um pouco do BNDES, para que possa inspirar o debate e ter esses 2 dias proveitosos de falar de infraestrutura, de educação, de carbono e governança. Obrigado e bom dia a todos. Muito bem, nós vamos ouvir agora, ela que está diretamente da França, em Paris, vamos ouvir, ela que é diretora-geral adjunta da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, Marie-Hélène Loison. Muito obrigada. Obrigada. Olá a todos. Muito obrigada à BDE pelo convite de participar neste evento. E eu gostaria também de estender meus cumprimentos aos colegas desse painel. Então, BNDES, BDSul, representantes de todos os panelistas que estão dividindo esse painel comigo, também o embaixador alemão ao Brasil. Isso demonstra a habilidade do BNDES de mobilizar tantos atores. Eu gostaria também de cumprimentar o embaixador da União Europeia no Brasil, e que também está participando. O nosso grupo implementa diversas políticas. Nós somos responsáveis pelo financiamento do setor público e ONGs. Também temos
a Expertise France, que é o nosso braço de cooperação técnica. Então, nosso grupo acelera as transições para assegurar uma transição para um mundo mais resiliente em termos climáticos. Estamos inteiramente alinhados com o Acordo de Paris e com a Agenda 2030. Esses objetivos exigem investimentos significativos e apoio técnico. Portanto, bancos de fomento desempenham um papel fundamental. É por isso eu estive tão envolvida no fomento ao diálogo de desenvolvimento. Nosso CEO é presidente do clube FDSC e também que iniciou com outras instituições diversas iniciativas. Então, nossas iniciativas no Brasil estão alinhadas com o desejo de apoiar políticas de baixo carbono e em linha com essa estratégia. Então, temos apoiado instituições financeiras no Brasil, disponibilizando recursos para apoiar investimentos em baixo carbono e a transformação nessa área. Então, no ano passado, a intermediação financeira respondeu pela maioria dos nossos projetos com o objetivo estratégico de fortalecer os bancos públicos no Brasil. Também, esses bancos de fomento são cruciais para o desenvolvimento sustentável de territórios e economias. Nós trabalhamos com uma diversidade de instituições, como, por exemplo, BNDES, BDMG, Caixa e Banco do Brasil, em breve. Atores financeiros são essenciais para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e promover uma economia que seja tanto sustentável quanto consistente com objetivos sociais, climáticos e ambientais. Nosso grupo também está compromissado com o trabalho junto a esses atores, ajudando a construir sistemas financeiros mais inclusivos e responsáveis. O trabalho da BDE estabelece um altíssimo padrão para todos os sistemas financeiros, reunindo todos os atores públicos financeiros e desempenhando o seu papel de disseminação de boas práticas, contribui decisivamente para a transformação de suas práticas e para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, em apoio à BDE nesse processo, contribuindo com a expertise francesa nessa área. Esse é o objetivo do nosso fundo de expertise tecnológica e transferência tecnológica que nós aprovamos no ano passado. E essa linha, então, visa primeiro acompanhar a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas instituições financeiras públicas e o esverdeamento da portfólio brasileiro, prestando apoio e também intercâmbio de experiências e diálogo entre instituições brasileiras e francesas, contribuindo para o lançamento da Aliança para o Financiamento da Amazônia. O nosso apoio é não de cima para baixo, mas sim em nível horizontal, como uma instituição que enfrenta desafios de integrar os objetivos de desenvolvimento sustentável dentro de suas atividades. É uma abordagem construtiva que apoia essa parceria com a BDE e nos fortalece bastante. Estamos muito felizes de trabalhar com vocês nessa edição do Fórum de Desenvolvimento da BDE. Então, desejo a todos e todas um excelente fórum. Muito bem, nossos agradecimentos à senhora Marie Helene. Vamos dar sequência. Ouviremos agora a senhora Rebecca Grispan, que nos acompanha da cidade de Genebra, na Suíça. Thank you very much. Obrigada. Bom dia. Desenvolvimento, and this is my Portuguese. Esse é todo o português que eu sei, vou passar a falar em inglês agora. Então, obrigado a todos e todas. Gostaria de registrar a presença do senhor Gustavo Montesano, presidente do BNDES,
e também os representantes da BDE, todas as instituições financeiras que estão conosco, os bancos multilaterais, regionais, BID, CAF, AFD, as agências de cooperação da França e da Alemanha, que têm sido tão importantes para esta rede de desenvolvimento. Quero também registrar a presença de Sylvia Hooks, coordenadora residente das Nações Unidas no Brasil, e uma grande amiga. Olá a todos, senhoras e senhores. É uma honra representar a Conferência das Nações Unidas de Comércio e Desenvolvimento neste fórum tão importante. A 7ª edição do Fórum do Desenvolvimento da BDE é talvez a edição mais importante, dado que nos 6 anos desde a criação do Fórum, já passamos pela terrível pandemia da Covid-19. A atual guerra na Ucrânia representa um momento frágil para o mundo, que tem implicações muito extensas para o mundo em desenvolvimento. De acordo com a avaliação de impacto da Anthrax, esta crise vai levar a aumentos no preço dos commodities, especialmente em fertilizantes, petróleo, alimentos, e considerando que Rússia e Ucrânia são grandes atores do mercado. Um componente crucial dessa crise do mercado tem a ver com o crescimento dos custos do comércio, conforme as cadeias de suprimento globais passam por um período de disrupção aguda. O espaço físico da Rússia tem grandes embarcações com a Ásia e com a Europa que estão encerrados entre a Rússia e a Ucrânia. A ponte não é mais uma ponte. Qualquer um pode olhar e ver que não é mais o caso. Então existe uma dificuldade muito grande de substituir essa falta de disponibilidade de linhas de transporte de produtos. E outros países, como o Brasil, precisam se preparar para um mundo cada vez mais instável. Vamos precisar fazer algumas ligações para a turbulência com relação à inflação e transporte marítimo. Vamos lembrar que, de acordo com os cálculos da ANTAC, a taxa de frete aumentou durante a pandemia. Houve um aumento dos preços para o consumidor de 1,5%, com particularmente efeitos em pequenos países em desenvolvimento, que sentiram 5 vezes o aumento de preços do que o mundo na média. E também os países menos desenvolvidos. Existe também alguns riscos geopolíticos que foi provado por cada crise global, incluindo a pandemia. E terceiro, a relação entre a crise política e as turbulências que vimos financeiras, como a de 2008 e 2009. Então podemos esperar que a recuperação assimétrica e fraca que vimos no ano passado será ainda mais dificultosa. Por outro lado, a dívida de países em desenvolvimento vai se desenvolver dada a taxa de juros e altos preços e a redução da indústria. Então, uma crise de commodities arrisca criar uma situação complicada para o mundo. Então, as instituições de desenvolvimento e finanças têm um papel histórico para desempenhar justamente nessas situações. Os países em desenvolvimento precisam de mais financiamento e melhor financiamento para atravessar esse período de turbulência e instabilidade. E a instabilidade fora deve ser lutada com a estabilidade dentro
com um apoio extraordinário multilateral de instituições financeiras multinacionais. E precisamos de uma nova rodada de financiamento rápido, como vimos no começo da pandemia de Covid-19. E precisamos da iniciativa da SSI para países de baixa renda. Ela foi descontinuada em dezembro e precisamos que ela reinicie. Precisamos de um mecanismo para beneficiar países vulneráveis e países de renda média vulneráveis. Não apenas os países de renda baixa, mas também os de renda média que são vulneráveis. Precisamos avançar o quadro do G20 e também para a capitalização de bancos de desenvolvimento regionais, subregionais e locais. E uma maneira de alavancar o investimento privado dentro dos países em desenvolvimento para os novos setores de desenvolvimento. A urgência não poderia ser maior. O investimento nos países em desenvolvimento está passando por um período de grande estresse após a pandemia de Covid-19. É especialmente o caso da América Latina. De acordo com o relatório mundial de investimento, o investimento direto estrangeiro na América Latina caiu 49% em 2020, a maior redução em qualquer país em desenvolvimento. E isso não se recuperou no ano passado. Mas mesmo com a pequena recuperação, ainda está longe do que foi perdido em 2020. De acordo com o Banco Central Brasileiro, houve 46 bilhões de dólares para a região latino-americana, mas ainda foi 2/3 do que foi recebido em 2019. O setor privado, portanto, está numa posição muito frágil. Os bancos de desenvolvimento multilaterais têm um grande papel a desempenhar na alavancagem dos investimentos do setor. E foi muito bom ouvir do senhor Gustavo Montesano sobre isso, com relação aos planos do BNDES e o que o BNDES está fazendo a esse respeito. Então, como levantar capital, como aumentar os investimentos. Precisamos de consequências. A forma como investimos vai trazer consequências de longo prazo para a região. E podemos ver aqui os mercados de crédito em sua situação atual. O Brasil é um pioneiro regional em conseguir levantar vários bilhões de dólares em DMCs. Então a ANTAC estima que, apesar de mercados muito voláteis, o valor global da sustentabilidade e dos investimentos em produtos sustentáveis contabiliza 3,2 trilhões. Isso números de 2020. Isso é mais de 80% do que o valor de 2019, e isso inclui fundos sustentáveis, títulos verdes, títulos sociais e títulos mistos de sustentabilidade. Entre esses títulos sociais, que incluem títulos de gênero, que passaram por um boom em 2020, cresceram mais de 9 vezes. Nós devemos anotar também que ano passado o BNDES, com o apoio do BID, criou uma nova estrutura para a emissão de novos títulos sociais e verdes. Isso é uma excelente notícia para o futuro. Então existem sim oportunidades que nós precisamos aproveitar para realmente sair da crise atual. Senhoras e senhores, caros amigos, se queremos ter um bom desempenho no século XXI, precisamos ter os brasileiros no cerne das nossas economias. E para isso, os países em desenvolvimento precisam de muito mais. E muito mais previsibilidade para ter financiamento inovador, muito mais do que a situação atual. E muito disso depende do trabalho de vocês e das instituições, do trabalho das instituições que vocês representam.
precisamos todos ser empoderados pelo reconhecimento de que existe muito a ser feito e existem muitas opções para poder ter um bom desempenho nesses tempos tão difíceis. Esta reunião é muito importante no momento atual. Então, eu desejo de coração um grande sucesso nas deliberações desse fórum, porque ele é importante não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Muito obrigada. Muito bem, vamos dar sequência aos pronunciamentos. Antes, apenas um aviso a todos os senhores e senhoras que se encontram aqui nesse auditório. Nós temos fones de tradução simultânea, caso se sintam mais confortáveis. Vamos seguir, então. Nós vamos ouvir agora o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms. Prezado senhor Gustavo Montezano, presidente do BNDES. Excelências, senhoras e senhores, quero agradecer o convite e a oportunidade de contribuir para a abertura deste importante evento. O número e a qualidade dos palestrantes já demonstra a relevância deste fórum. Desejo a todos vocês, colegas palestrantes, parceiros brasileiros e internacionais, participantes do evento, um bom dia. Há mais de 50 anos, o Brasil e a Alemanha estão ligados por uma parceria estratégica para o desenvolvimento sustentável. Temos como base da nossa cooperação a convicção de que precisamos proteger o meio ambiente e promover uma sociedade mais justa, assegurando, em particular, o bem-estar da população mais vulnerável. Estes princípios estão intimamente alinhados com a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Cumprir os ODS é fundamental para a transição para uma economia e sociedade mais sustentáveis, seguras e estáveis. Com menos de 10 anos pela frente, o mundo está ficando sem tempo para cumprir as metas. A necessidade de financiamento para cumprir os ODS é enorme e representa um dos principais desafios para a transição. Dependendo da fonte de informação utilizada, esta necessidade chega a 100 trilhões US dólares em nível global. Isto representa investimentos de até 10% do PIB mundial atual. Ao mesmo tempo, a transição também traz oportunidades de negócios e investimentos. Estima-se que as oportunidades de investimento em infraestrutura sustentável no Brasil totalizarão 680 bilhões de dólares nos próximos 20 anos e tem potencial para criar mais de 2 milhões de empregos. Não importa quais sejam os custos reais, o financiamento necessário está além do poder dos Estados nacionais ou de qualquer outra parte interessada agindo por conta própria. É necessária uma abordagem coordenada. E o setor financeiro tem um papel essencial na mobilização e canalização desses fundos. Devido a este importante papel do setor financeiro, não poderia haver uma oportunidade melhor para eu falar do que aqui na abertura deste evento. As instituições financeiras públicas de desenvolvimento no mundo estão em um processo de adaptação para realinhar e promover ainda mais suas estratégias e o financiamento sobre a sustentabilidade e os ODS. Assim, eles passarão de um financiador estático para o papel futuro de um desenvolvedor de mercado e mobilizador de recursos privados, alocando recursos escassos com uma maior eficiência dos efeitos de desenvolvimento. Este é um processo pelo qual também nossos bancos de desenvolvimento na Alemanha estão passando. Além disso, é um aspecto integral de nossa parceria conjunta entre o Brasil e a Alemanha. O projeto de cooperação técnica Finanças Brasileiras Sustentáveis, FIBRAS, tem trabalhado nos últimos anos com a ABDE e seus membros em temas como instrumentos financeiros combinados, bem como a integração de aspectos de sustentabilidade orientados pelos ODS no trabalho das instituições financeiras públicas. Do outro lado, o banco alemão KfW é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo.
Especialmente na época da pandemia, os bancos de desenvolvimento em ambos os países desempenharam um papel significativo na mitigação dos impactos econômicos desta crise. No Brasil, o Banco KfW vem cooperando há muitos anos também como agência de implementação da cooperação financeira alemã com várias das organizações aqui presentes hoje. A cooperação do Banco KfW com o BNDES como vocês, se dá há mais de 5 décadas. O objetivo dessas cooperações é sempre, como já mencionado, avançar conjuntamente no desenvolvimento sustentável através de impulsos estruturais no sentido da agenda da sustentabilidade. Esperamos dar continuidade à nossa cooperação bem-sucedida e intensificá-la com a ABDE e os seus membros. Neste sentido, gostaríamos de parabenizar a ABDE e seus membros pelo lançamento do Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Esta iniciativa chega certamente num excelente momento e está bem inserida no discurso internacional. Desejamos a todos um evento proveitoso e interessante. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos ouvir agora o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, senhor Ricardo Mourinho Félix. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o Gustavo Montezano, presidente do BNDES, cumprimentar os meus colegas desta sessão de abertura e os diretores executivos dos bancos de desenvolvimento aqui presentes, senhoras e senhores, meus caros amigos. Agradeço desde já à Associação Brasileira de Desenvolvimento o convite para vos dirigir algumas palavras na abertura deste evento. E 2021 foi mais um ano desafiante para todos. E 2022 não será menos desafiante. Não só porque o ano que está a correr é sempre o mais desafiante de todos, mas porque, pelas piores razões, os desafios só aumentaram no último mês. A luta contra a Covid-19 persiste e continua a mudar a vida e a forma como trabalhamos. E o BEI desempenhou e continuará a desempenhar o seu papel no combate à pandemia, no combate contra a Covid, contra os seus impactos na economia, nas finanças, mas, sobretudo, nas nossas vidas. Em 2021, o BEI atingiu um valor recorde na sua atividade. E o Brasil continua a representar um parceiro especialmente importante nas nossas operações fora da União Europeia e, em particular, na nossa atividade na América Latina. Em 2021 e em 2020, realizámos um número elevado de empréstimos na América Latina e, como referia o Gustavo Montezano, mais importante do que os montantes dos empréstimos, os milhões e bilhões de euros, é o impacto e aquilo que oferecemos e que podemos proporcionar às empresas e às famílias brasileiras. E apoiámos a economia brasileira na luta contra a Covid-19, contra os impactos na vida do povo, e foi com o apoio da Comissão Europeia, no espírito da equipa Europa, e também convosco, que fizemos este trabalho, juntando aquilo que é o nosso financiamento ao vosso financiamento, utilizando o know-how que temos junto com aquele que os bancos de desenvolvimento que conhecem tão bem a economia brasileira nos emprestaram, com a nossa capacidade de juntos apoiarmos as PMEs e criarmos emprego, criarmos rendimento para tantos brasileiros e brasileiras. O BEI financiou a América Latina, incluindo o Brasil, em cerca de 3 bilhões de reais destinados a apoiar as pequenas e médias empresas, para dar resposta aos impactos económicos e financeiros da Covid-19. Antecipámos os desembolsos para aumentar a liquidez das empresas afetadas e fizemos tudo isto através dos nossos parceiros, que são os bancos de desenvolvimento. E gostava, por isso, de agradecer, em especial, ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, ao Banco do Nordeste do Brasil e ao Banco de Desenvolvimento de Fomplata, com quem trabalhámos ao longo deste período com projetos que permitiram chegar a muitas PMEs brasileiras, chegar a muitas famílias brasileiras, proporcionar condições de financiamento, microcrédito, que permitiu também empoderar tantas mulheres brasileiras que puderam, com esse microcrédito, proporcionar e criar os seus próprios empregos e prestar a sua capacidade de geração de rendimento e criar valor para a economia. E sem o vosso apoio e colaboração, tudo isto não teria sido possível. E financiámos também a transição energética e a descarbonização da economia e das nossas vidas.
para podermos juntos alcançar os objetivos do Acordo de Paris. E foi já em plena recuperação económica que a guerra voltou a ameaçar as nossas vidas. De forma mais literal e direta na Europa, onde lidamos hoje com uma nova vaga de refugiados nos países vizinhos da zona de conflito, mas de forma muito severa já em todo o mundo, onde os preços de energia, a ruptura das cadeias de produção, estão já a ter impactos muito significativos nos preços de diversos bens, designadamente dos bens alimentares, e com impactos, como bem sabem, no abastecimento de matérias-primas e do abastecimento de fertilizantes. O Banco Europeu de Investimento e a União Europeia condenam a invasão da Ucrânia, tal como fez a República Federativa do Brasil, de forma veemente. E a guerra causa, obviamente, um imenso sofrimento a todo um povo. A guerra põe em causa a recuperação da economia, o emprego e a redução das desigualdades e o combate à pobreza. Mas a nossa resposta tem que ir além de uma mera condenação. Temos que ler aquilo que a história nos está a ensinar e tornar as nossas economias mais sustentáveis e também mais resilientes. Não por uma qualquer ilusão de autossuficiência e de protecionismo que não tem qualquer ganho para nenhum povo. É precisamente o contrário, aliás. A resiliência e o desenvolvimento sustentável conseguem-se pela maior integração das economias e das cadeias de valor. Pelo comércio internacional. O comércio internacional justo, o comércio internacional equilibrado, é a melhor forma de evitar a acumulação de tensões geopolíticas. A diversificação das fontes de abastecimento, das cadeias de produção, é mesmo a melhor forma de tornar as nossas economias mais robustas e mais resilientes. E para isso o Brasil pode contar connosco, para continuar a apoiar as pequenas e médias empresas, a criar postos de trabalho, a criar riqueza e a reduzir a pobreza, para trabalharmos juntos no financiamento das PMEs em setores sustentáveis, nas energias renováveis e no aumento da eficiência energética, na prevenção do desmatamento e na reflorestação e no desenvolvimento da agricultura sustentável, para que o Brasil explore todo o seu potencial e participe cada vez mais nas cadeias de valor globais e também para acelerar a transição para a neutralidade carbónica. Essa é a melhor forma de promover a autonomia energética e prosseguir os objetivos inscritos no Acordo de Paris que nos comprometemos. O BEI está na linha da frente do apoio à Ucrânia e aos refugiados, no apoio à criação de condições para que nos países vizinhos da zona de conflito se possam acolher os que fogem à guerra com condições mínimas de dignidade. Mas não perdemos o foco e continuamos também a trabalhar na linha da frente no financiamento da transição energética e das energias limpas, no investimento em tecnologias que possam promover o aumento da eficiência e o armazenamento de energia, como o hidrogênio verde. E o Brasil pode contar connosco para prosseguirmos um trabalho de que nos orgulhamos e nós contamos seguramente convosco. Contamos com os bancos de desenvolvimento para continuar a apoiar a economia brasileira e para continuarmos juntos a apoiar o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, dando sequência, nós vamos ouvir agora a coordenadora residente das Nações Unidas no Brasil, ONU Brasil, Sylvia Hooks. Acho que o sotaque português vai mudar um pouquinho, não? Vai ser um sotaque assim como gaúcho uruguaio. Bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, em nome do sistema ONU no Brasil, gostaria de cumprimentar o senhor Gustavo Montesano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Assembleia de ABDE, a senhora Janete Lontra, presidente do Badesul e da ABDE, a primeira mulher presidenta da ABDE. Parabéns. E, em seu nome, saúdo os demais representantes de instituições financeiras nacionais. Senhor Heiko Toms, embaixador da Alemanha no Brasil, em nome de quem cumprimento representantes da comunidade internacional. Minha querida colega Rebecca Greenspan, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, bem como meus e minhas colegas das Nações Unidas, eu sei que seguem o evento, não? Então, como representante do secretário-geral das Nações Unidas no Brasil, agradeço o convite e estendo meus cumprimentos a todas as autoridades presentes e a todas as pessoas que nos acompanham pela internet. Senhoras e senhores,
a nova agenda de sustentabilidade adotada sob os auspícios das Nações Unidas para o pós-2015 é formada pela combinação da Agenda 2030, da Agenda de Ação de Addis Abeba e do Acordo de Paris. Esta tríade cria a oportunidade para se repensar o papel e o foco das instituições financeiras e estabelece um novo marco para que ocupem seu lugar como canais dos investimentos em desenvolvimento sustentável. Entretanto, mais de 6 anos depois da aprovação dessa nova agenda global, a lacuna de investimentos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidos como ODS, alcançou a casa dos trilhões. Além disso, a grande maioria dos fluxos financeiros ainda não está alinhada com o Acordo de Paris. Como desafio adicional, a pandemia da Covid-19 tem se verificado uma ameaça poderosa ao alcance dos ODS e à implementação da Agenda de Addis Abeba. No que diz respeito ao financiamento, a Covid-19 também expôs vulnerabilidades e desigualdades no sistema financeiro e na economia global que requerem uma reforma urgentemente. O alinhamento do sistema financeiro com os objetivos da Agenda 2030 e do Acordo de Paris é crucial. O financiamento sustentável desempenha um papel essencial no apoio às economias, com vistas a uma transição para um ambiente econômico que seja justo, de baixo carbono e inclusivo. Sobretudo agora, quando o mundo todo pede que voltemos a crescer de forma melhor. Para reforçar o papel crítico da ONU no apoio e aceleração do financiamento para o desenvolvimento, o secretário-geral das Nações Unidas divulgou sua estratégia para financiar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável em setembro de 2018. A estratégia foi projetada para transformar o sistema financeiro do nível global ao nível local em apoio à Agenda 2030. Para isso, se propõe abordar as barreiras que restringem a canalização de financiamento para o desenvolvimento sustentável e a ampliação da escala de investimentos nos ODS. Um dos objetivos dessa estratégia é exatamente reforçar linhas de financiamento sustentável e investimentos em âmbito regional e nacional. Assim, o Sistema ONU no Brasil encontrou na Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, uma instituição parceira que reconhece a importância estratégica e fundamental de um sistema financeiro de desenvolvimento realmente alinhado aos objetivos nacionais e internacionais de desenvolvimento sustentável. Desde 2020, o número crescente de entidades da ONU no Brasil tem contribuído com a ABDE para o avanço do financiamento para o desenvolvimento sustentável no país. E, portanto, com alegria que o Sistema ONU no Brasil participa hoje do lançamento do Plano ABDE 2030. Parabenizamos a ABDE pela excelência técnica desse plano, que, por sua abordagem inovadora, passa a ser referência não só para o Brasil, mas também para outros países da América Latina e do mundo. O plano cristaliza avanços conceituais que são cruciais. Usa, por exemplo, o enfoque de políticas orientadas a responder grandes desafios para guiar o sistema financeiro nacional na construção de uma estratégia robusta para o desenvolvimento transformador até 2030 e além. Ademais, identifica e articula problemas socioeconômicos e ambientais concretos para transformar os padrões de produção, distribuição e consumo em vários setores e grupos sociais em prol da geração de valor, inclusão e sustentabilidade. Mas mais importante do que o lançamento desse plano será o seu processo de implementação. Gostaria de expressar aqui o compromisso do Sistema das Nações Unidas
em trabalhar juntamente com a BDE e seus membros para ajudar a traduzir esse plano em medidas muito concretas através das 25 agências especializadas, fundos e programas da ONU que atuam em todo o território brasileiro. Juntos, estou certa de que poderemos contribuir para que o sistema financeiro aqui no Brasil promova um impacto efetivo na recuperação da economia e na proteção aos mais vulneráveis, de forma a não deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Muito bem, nós ouviremos agora a gerente de instituições para o desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Suzana Cordeiro Guerra. Obrigada, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos nessa mesa de abertura, através da senhora Janete Lontra, presidente da BDE e do Badesul. Nessa breve fala, eu apresento alguns pontos que poderiam nos ajudar a pensar o que as instituições do Sistema Nacional de Fomento, com apoio do BID, poderiam fazer para implementar soluções inovadoras e assim apoiar um futuro mais produtivo e sustentável para o Brasil. Dado a necessidade e urgência de aumentar nossa resiliência a choques internacionais, o Brasil está diante de um momento crítico para reforçar sua estratégia de crescimento. Essa estratégia deve colocar a transformação tecnológica e produtiva do país como uma prioridade, promovendo a inovação, bem como uma contínua melhoria da capacidade do Estado de executar e mensurar o impacto das suas políticas públicas nas áreas de sustentabilidade, inclusão social e economia digital. Para isso, como desafio para o fortalecimento da capacidade do Estado, condição necessária para alavancar todo o resto, destaco 4 pontos centrais: o entendimento da complexidade dos problemas e desafios, a multidimensionalidade que o Montezano mencionou, o fortalecimento devendo ocorrer de dentro para fora do Estado, em vez de soluções ad hoc, criamos a necessidade de criar uma massa crítica dentro do Estado em prol de mudanças. Terceiro, a iteração e adaptação de ideias e conceitos, o que implica uma experimentação contínua, e o aprendizado permanente, já mencionado, acoplado à humildade que o Montezano falou. O que nós queremos é aprender fazendo e depois fazer o que aprendemos. Assim sendo, ancorados nessa dinâmica institucional e frente ao contexto fiscal restritivo do país, precisamos potencializar o uso das instituições do Sistema Nacional para criar mecanismos financeiros e proporcionar assistência técnica a governos e ao setor privado, com vistas a mobilizar capital e acelerar a implementação de uma agenda estruturante. E aqui vejo um enorme potencial para que com as instituições do Sistema Nacional de Fomento possamos desenhar novos modelos de financiamento, estruturas de blended finance e assim orientar cada vez mais sua atuação para a temática de produtividade e sustentabilidade. Um exemplo que temos desenvolvido com sucesso tem sido a emissão de títulos verdes e sociais. No BID, temos alguns exemplos concretos de atuação nesse sentido e em outros. Em dezembro do ano passado, com o BNDES, aprovamos o programa para financiar a recuperação sustentável e produtiva das micro, pequenas e médias empresas, que mobilizou recursos do Fundo de Tecnologia Limpa para capitalizar o FG Energia. Com isso, esperamos reduzir os custos associados aos altos preços de armazenamento de energia em baterias e estimular investimentos no país. Igualmente, com a Desenvolve São Paulo, estamos nesse momento estruturando um programa de infraestruturas sustentáveis para incentivar investimentos nas micro, pequenas e médias empresas no estado de São Paulo. Ambas soluções demonstram como ganhos de produtividade podem ser associados a melhorias em sustentabilidade e inclusão. E mais importante, como o Sistema Nacional de Fomento pode ser um vetor para a transformação no país. Sendo assim, para que nos conectemos a um futuro mais sustentável, será necessário superar os desafios econômicos, assim buscando ganhos de eficiência e produtividade. Esses objetivos devem ser trabalhados simultaneamente,
O crescimento isolado não é capaz de reduzir permanentemente as desigualdades e melhorar a inclusão. A transformação digital traz consigo oportunidades, mas sem políticas específicas pode levar ao aumento de desigualdades e, ao mesmo tempo, novas tecnologias podem trazer métodos de produção mais sustentáveis que, se adotados, podem atrair investimentos que contribuirão ao crescimento econômico. O BID está à disposição da ABDE e de seus sócios para superarmos juntos os desafios apresentados. Para isso, utilizamos não apenas a capacidade de financiamento do banco, mas também a capacidade técnica de nosso quadro de funcionários, que colabora para o fortalecimento institucional do país. A Agenda ABDE 2030 não poderia estar mais alinhada com a visão 2025 do banco, que busca promover oportunidades de crescimento para todos de forma sustentável, ajudando na reativação do setor produtivo e promovendo a inovação e o progresso social. O acordo recentemente assinado entre a ABDE e o BID mostra o nosso compromisso em apoiar o fortalecimento institucional do sistema como um todo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, reafirmando nosso engajamento com a ABDE, com as instituições do Sistema Nacional de Fomento e ressaltando a importância deste evento para o futuro do país. Desejo a todos um evento muito produtivo. Obrigada. Muito bem, vamos ouvir agora o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, Jorge Arbachi. A ABDE pelo honroso convite para participar da abertura deste fórum e para participar também do painel sobre o mercado de carbono na tarde de hoje. Parabéns pelo lançamento do plano ABDE 2030. Eu saúdo a presidente da ABDE, Janete Lontra, o presidente da Assembleia da ABDE e do BNDES, Gustavo Montesano, os meus demais colegas de painel, os presentes e os que participam por via remota. É com muita satisfação que participo da 7ª edição do Fórum de Desenvolvimento da BDE. Certa vez, um bastante conhecido prêmio Nobel de Economia, o Bob Lucas, renomado pelas suas contribuições à literatura de macroeconomia clássica e economia do crescimento, disse num dos seus papers mais conhecidos algo como: uma vez que se conhece a agenda do desenvolvimento, não se consegue pensar em mais nada. Creio que essa é também a visão, de alguma forma, de muitos do que estão presentes nesse fórum. Afinal, para além de vivermos em países em desenvolvimento e conviver no dia a dia com temas como a pobreza e a baixa produtividade, somos confrontados com uma agenda futura talvez ainda mais desafiadora que a agenda convencional, que inclui temas como a Agenda 2030, mudanças climáticas, conhecimento, tecnologia, inovação, a geopolítica e as cadeias globais de valor, a economia digital, as mudanças demográficas e tantos outros temas que já têm, mas que terão ainda mais influência na agenda do desenvolvimento. Para nós que estamos na labuta da promoção do desenvolvimento e do fim da pobreza, a partir de um dos maiores e mais potentes instrumentos de que dispomos, que são os bancos de desenvolvimento, é crítico e essencial determinar como influenciar e intervir a partir dos poucos recursos que temos, vis-à-vis as enormes demandas e carências. Aqui estão as agendas verdes, as agendas de digitalização, de infraestrutura e outras, mas também a bastante crítica agenda de de-risking, desde as suas muitas distintas perspectivas para atrair recursos privados que abundam e que poderiam, por meio dos mercados, contribuir mais e melhor para a agenda do desenvolvimento. Aqui também está a Caixa, que, a propósito, há exatos 7 dias, a Assembleia de Acionistas da Caixa aprovou a maior capitalização da sua história, que permitirá que o banco duplique a sua carteira até o ano de 2030. Será um avanço sem precedentes para a instituição e um apoio importante para a região. O aumento de capital está vinculado a 2 pilares: transformar a CAF no Banco Verde da América Latina e Caribe e apoiar a recuperação econômica. O diretório também aprovou que 1/3 da capitalização será destinada a operações não soberanas, o que permitirá, juntamente com outras políticas internas, que a carteira do setor privado triplique até 2030. Nesse sentido, o diretório também aprovou, na semana passada, a nova estratégia do setor privado da CAF. A estratégia foca em 3 apostas estratégicas: a transição para uma economia de baixo carbono,
o apoio à provisão de serviços e bens públicos e o apoio à produtividade e à competitividade no marco da recuperação econômica. E colocaremos muita ênfase em impacto e na agenda de de-risking e mobilização de recursos. Nesse sentido, o banco vai ampliar e aprofundar as nossas relações com nossos aliados, e, dentre eles, como não poderia deixar de ser, estão os bancos nacionais e subnacionais de desenvolvimento. Afinal, esses bancos são aliados naturais por compartilharmos os mesmos valores, as mesmas missões e os mesmos objetivos. Isso implica dizer que a CAF estreitará ainda mais as relações com os bancos de desenvolvimento a partir de um plano de trabalho combinado de médio e longo prazo, estruturando e ordenando as nossas relações, identificando as áreas prioritárias de intervenção dentro das apostas estratégicas da CAF, identificando instrumentos preferenciais para as intervenções. Buscaremos trabalhar com um modelo de parceria e colaboração desde distintas perspectivas, incluindo a operativa, financeira, áreas de intervenções e também a estratégica. O Brasil tem a maior rede de bancos de desenvolvimento da região, e não é exagero dizer que tem muitos dos mais avançados e tecnicamente sofisticados bancos de desenvolvimento da região. Por isso, o Brasil é e será ainda mais importante para a nossa atuação para a promoção do desenvolvimento aqui na América Latina e no Caribe, seja para aumentar o impacto, seja para co-desenvolver novos produtos e serviços, seja para inovar e expandir conhecimento, seja para ampliar as operações. Finalmente, é com muita satisfação que anuncio que a CAF vai inaugurar um escritório regional do setor privado agora no mês de maio em São Paulo, desde onde coordenaremos as nossas operações para toda a região. Espero contar com a presença de todos vocês. Uma vez mais, parabéns à ABDE pelo plano ABDE 2030. Espero que esse plano inspire os debates da campanha eleitoral deste ano. Desejo a todos um muito bom fórum. Muito obrigado. Muito bem, vamos ouvir agora a diretora de governo do Banco de Brasília, BRB, Eugênia Regina Melo. Meu bom dia a todos e a todas que nos ouvem pela internet, também aos presentes, e de uma maneira muito especial às pessoas, aos colegas que fazem parte dessa sessão de abertura do fórum, o senhor Gustavo Montezano, a senhora Rebeca, o Ricardo, a Silvia, a Suzana, a Maria Helene, o Heiko Thomas e Jorge Arbache, e em especial a nossa Janete Lontra, que é a presidente da ABDE. Para nós do BRB é uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder estar participando aqui com vocês na condição de associado à BDE, na condição de parceiro e de patrocinador desse evento também. O BRB acredita muito no trabalho da ABDE, no sentido de congregar, de juntar as instituições financeiras na busca realmente por esse novo modelo de atuação das instituições para encontrar essa melhor estratégia de levar o desenvolvimento para todas as empresas e voltar a esse crescimento. Então, para a gente é uma honra muito grande, não só de participar desse evento de abertura, mas também no painel que vai discutir, então, como as instituições financeiras podem apoiar e atuar no desenvolvimento do microcrédito e das micro e pequenas empresas. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa honra de poder participar de evento tão importante. E todo esse evento, todo o fórum e a agenda da 2030 vem muito ao encontro do que o BRB tem feito nesse período, com o nosso planejamento estratégico, vem ao encontro do nosso planejamento estratégico e de nossa agenda também, que é de atuar. A nossa missão principal é essa, de atuar buscando o desenvolvimento sustentável e inclusivo também. E tudo isso também está vindo ao encontro de um plano que o BRB lançou ontem, de mais um programa que o BRB lançou ontem, chamado Avança DF. Então, esse programa que nós lançamos ontem, que é o Avança, ele é em continuidade a 2 outros programas que a gente já tinha lançado no ano passado, que tem buscado apoiar tanto o setor econômico quanto pessoas desde o início da pandemia. Então, nesse período, já foram mais de 150 mil empresas, micro, pequenas empresas atendidas, e a gente tem buscado, então, com esses programas, trazer de novo a confiança, a vontade de crescer, a vontade de superar
todas as dificuldades que foram encontradas nesse momento de pandemia. O BRB tem experimentado um crescimento grande nos últimos anos. Hoje ele já participa, hoje ele já está presente em mais de 5.000 municípios no país, já são quase 4 milhões de clientes, e a nossa busca incansável é por levar, então, esse desenvolvimento, levar sustentabilidade, levar soluções de crédito a micro, pequenas empresas e a pessoas. Então, só a título de exemplo, hoje o BRB já participa, já é líder na concessão de crédito imobiliário no Distrito Federal, e já participa com mais de 50% do financiamento à produção de empreendimentos aqui no Distrito Federal. E por que eu digo isso? Porque isso é uma forma que a gente tem de cumprir a nossa missão, que é de levar essa sustentabilidade, de encontrar soluções para a geração de emprego e renda. Então, tudo isso que está acontecendo, todo esse fórum, toda essa agenda, vai muito ao encontro da nossa missão, do nosso planejamento, e a gente deseja que esse fórum tenha de fato muito sucesso. E eu queria que a BDE e todas as instituições juntas, que a gente possa, de fato, construir um excelente evento, contem com a nossa participação, contem com o nosso empenho na busca, então, por encontrar essas soluções. A gente quer junto avançar, a gente quer junto encontrar soluções, e a gente se coloca à disposição dos senhores e das senhoras para isso. Bom evento para todos. Muito bem, vamos dar sequência. Agora vamos ouvir a presidente do Badesul e da ABDE, Jeanette Lontra. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui hoje, abrindo este fórum de desenvolvimento, que é a 7ª edição do Fórum de Desenvolvimento da BDE, em nome, então, do Badesul e da BDE. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aos colegas e representantes das instituições parceiras da BDE que falaram nessa sessão de abertura, abrilhantando o nosso evento. É um prazer imenso ter a oportunidade de encerrar essa mesa da abertura, depois de ouvir a contribuição de pessoas e instituições que tanto contribuem para a agenda de desenvolvimento do Brasil e do mundo. Eu fico satisfeita de tê-los aqui no fórum, evento que busca fomentar a discussão sobre temas cruciais para o avanço do desenvolvimento sustentável, justo, inclusivo e inovativo no Brasil. Assim, é com grande entusiasmo que eu saúdo o senhor Gustavo Montesano, presidente do BNDES e da Assembleia da BDE, a senhora Rebeca Greenspan, secretária-geral da ANTAC, o senhor Ricardo Mourim Félix, vice-presidente do BEI, a senhora Silvia Hux, coordenadora, presidente da ONU Brasil, a senhora Suzana Cordeiro Guerra, do BID, a senhora Marie-Hélène Loison, diretora-geral adjunta da AFD, o senhor Eiko Toms, embaixador da Alemanha no Brasil, o senhor Jorge Arbache, vice-presidente da CAF, e a senhora Eugênia Regina Mello, diretora de governo do BRB e nosso parceiro aqui na BDE. Aproveito para cumprimentar também os 32 associados da BDE que nos acompanham hoje presencialmente ou de forma remota, além de todos os representantes de instituições parceiras que nos dão a honra de estarem hoje aqui, seja presencialmente ou de forma virtual. A transição rumo a um modelo de desenvolvimento mais sustentável, resiliente e justo tornou-se um desafio global. De um lado, o mundo enfrenta demandas sociais crescentes, todavia, não há como atendê-las sem considerar as mudanças climáticas e as necessidades de conservação da biodiversidade e do patrimônio ambiental,
visando preservar para as gerações futuras recursos naturais necessários para o sustento da vida humana e para o desenvolvimento. Assim, as conexões são cada vez mais importantes, tendo em vista que a cooperação e a colaboração entre diferentes atores podem inspirar soluções inovadoras e caminhos alternativos para um desenvolvimento sustentável. É este o contexto que deu origem à 7ª edição do Fórum de Desenvolvimento. O tema dessa edição é Conexão 2030, Estratégias para o Desenvolvimento Sustentável. A escolha da palavra conexão, ela reflete o nosso desejo para este evento, contribuir para a criação de conexões entre os mais diversos atores para que possamos não apenas pensar, mas também trabalhar juntos em estratégias que permitam ao Brasil alcançar um futuro sustentável, com respeito ao meio ambiente, destacando o papel crucial que as instituições de fomento ao desenvolvimento representam pela BDE para mobilizar recursos para a Agenda 2030. Para isso, lançaremos nessa edição o Fórum de Desenvolvimento, o Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável, documento de posicionamento do Sistema Nacional de Fomento, contendo propostas para acelerar e potencializar a sua atuação no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável por meio de 5 missões estratégicas de fortalecimento das suas bases de atuação. O Plano ABDE 2030 certamente representa um grande marco na implementação da Agenda Sustentável no Brasil e com muito orgulho que a BDE apresenta essa contribuição à sociedade e que o Sistema Nacional de Fomento se coloca como ator relevante para uma transição sustentável no Brasil. Meu muito obrigado pela presença e atenção de todos, que tenhamos um excelente e profícuo evento nos próximos 2 dias. Muito obrigada. Muito bem, e assim nós agradecemos aos participantes dessa sessão de abertura do evento. O Fórum do Desenvolvimento ABDE 2022 está oficialmente aberto.